Boa noite, amigos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, gravando esse estudo para fazermos reflexões juntos. Eu sou a Doralice, sou moradora de Rio das Ostras e trabalhadora da Casa Espírita Suave Caminho, que fica aqui na cidade, no Jardim Mariléia. Realizo todos os dias com a Turma do Café um encontro às 7 horas da manhã no canal no YouTube de nome Café com Evangelho, e deixo aqui também o convite para os companheiros conhecerem o trabalho, participarem, nos fazer uma visita, tomando um café conosco. É de domingo a domingo às 7 horas. E vamos então partir para a nossa leitura e o estudo dessa noite. Nós vamos falar do livro chamado Calma. O item é o terceiro, intitulado Fala em Paz. Ele é uma psicografia do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Então, eu vou compartilhar aqui na tela, para que eu faça a leitura, depois retorno aqui com vocês, para que a gente faça as reflexões aí oriundas desse texto, tá bem? Vamos juntos lá. Então, nós temos aí, eu estou utilizando para compartilhar com vocês uma página chamada Bíblia do Caminho. Vocês podem procurar lá no Google. Essa página ela tem um índice com todos os livros do Chico. Então, estão lá catalogados em ordem alfabética. Você pode ter acesso a todo o conteúdo psicografado nessa página, além de outras obras também. Tá? Então, fica a dica aí para quem quiser conhecer o trabalho realizado pelos companheiros do site, aí muito nos acrescenta aos estudos. Então, esse texto, ele é um texto curtinho, mas que falou fundo no meu coração. Vamos ler juntos. Justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Uma exclamação tonitruante, ou seja, igual um trovão, né, bem barulhenta, equivale a uma pedrada mental. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faze-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Os nervos dos outros são iguais aos teus. Desequilibram-se facilmente. Discussão sem proveito é desperdício de forças. Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Se te sentes à beira da irritação, estás doente. E o doente exige remédio. Barulho verbal apenas complica. Pensa nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Emmanuel. Bom, meus amigos, como nada é por acaso, esse texto, ele veio para mim realmente porque eu precisava dele. Eu tenho um timbre de voz elevado, e sou ligada, né? Uma formiguinha elétrica. E aí, quando eu li o texto, eu senti, assim, aquele puxão de orelha. Eu sempre usei a desculpa de que era de família isso, sabe? Porque minha família é muito expansiva, e todo mundo comentava assim, quando reúne no domingo, um vizinho que passa na rua acha que esse povo está brigando, de tão alto que fala. Só que eu dizer que eu sou assim por conta da família é um grande equívoco, uma vez que eu tenho conhecimento de que não fui criada no momento do nascimento. O espírito não provém do espírito, né? Papai e mamãe me deram um corpo físico, mas eu já existia outrora. Então, eu não herdei da minha família a característica ou a personalidade, mas eu escolhi copiar aquele comportamento.
E se assim sigo fazendo, é porque sigo escolhendo todos os dias. E aí eu pensei o quanto que às vezes a gente não percebe que podemos e devemos quebrar o ciclo dessas repetições que muitas vezes a gente justifica serem uma característica do grupo. E por quê? Né? Quando eu li isso, eu falei, eu não preciso ser essa pessoa que grita, que fala alto, né? Que aumenta o tom para ser ouvida. E aí eu vou aqui confessar a vocês essa minha dificuldade que eu tinha e que estou já, a partir de agora, trabalhando para melhorar. Ele inicia o texto lembrando a gente das vibrações que vêm junto com a nossa voz. A boca fala o que o coração está cheio. Vocês se recordam dessa passagem? E a maneira como a gente se expressa na linguagem, essa voz humana, que no caso a gente está falando da oratória, da voz falada, mas a linguagem, a maneira da gente falar, ela vai muito além da voz. Nós falamos através de olhares, falamos através de expressões, temos a linguagem dos sinais, por exemplo, né? Por exemplo, as libras. Então, não existe mudo. Mudo é aquele que não fala, e não existe quem não fale. Os seres se comunicam desde o reino animal. E as comunicações carregam as vibrações íntimas das criaturas. E aí ele vem e fala, esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos, porque calando essa expressão, eu consigo fazer um esforço de baixar um pouco esse vulcão que está dentro de mim. Através do controle da maneira como eu me comunico, de como eu falo, eu também faço um esforço íntimo para me acalmar. Ele vem nos dizer que uma exclamação tonitruante, eu adorei aprender essa nova palavra, equivale a uma pedrada mental. E não é assim? Algumas vezes, quando a gente está assim calmo e ouve um grito, e ouve um palavrão bem grande que alguém fala, a gente, nossa, se sente invadido. De fato, é como uma pedrada na nossa casa mental. Aquilo invade, quebrando as janelas da nossa mente, entrando ali, né, fazendo barulho. E muitas vezes a gente se equivoca, se destempera nessa fala, na ânsia de ser ouvido. E para ser ouvido, às vezes a gente acha que precisa falar mais alto, falar mais grosso, mais enérgico. E ele vem dizer assim, olha, se alguém te dirigir a palavra num tom muito elevado, responda sempre num tom mais baixo. Senão vocês vão ficar naquela discussão de quem consegue falar mais alto e ninguém vai estar se ouvindo. Eu me recordo de um grupo na faculdade, né, uma turma grande, os jovens, né, eu tinha 17 anos, os demais em torno disso, 18, 19, 20, muito cheios de energia, né, muito falantes. E era difícil controlar a turma, mas um professor conseguia esse controle, sem precisar bater apagador no quadro, sem precisar dar um grito, um berro, sem precisar usar o microfone. Sabe como que ele conseguia? Falando cada vez mais baixo. Era nosso interesse ouvi-lo, porque estávamos ali para aprender. Então ele falava baixo e a única forma que a gente tinha de ouvir era silenciando. Que nobreza, né? Sem competir com o barulho do ambiente.
Aquele que tiver o intuito de te ouvir, fará um esforço para ouvir, sem que você grite. Se você está precisando gritar, é porque o outro não está interessado em te ouvir. E gritar pode fazer com que o outro se desequilibre também nesta competição sonora. Porque Emmanuel vem lembrar que se nós nos iramos, os nossos semelhantes também. Quem é que vai apagar uma fogueira, né? Jogando álcool ou gasolina? Por que a gente acha que vai, às vezes, acalmar uma briga, uma situação, dando gritos, berrando e aumentando a nossa frequência sonora? Essas discussões, em sua quase totalidade, se não a totalidade mesmo, acabam sendo sempre um desperdício de forças e de energias, em que nós ainda, com instintos bem primitivos, desejamos ganhar do outro na força das expressões, na força do urro, como éramos antes, ursos, feras. Tantas vezes justificamos essa destemperança, dizendo, eu conheço pessoas que falam isso, quando eu estou cansado, não chega perto de mim. Porque se eu tiver com sono, se eu tiver com fome, ou se eu tiver irritado, para quem chega perto eu vou cuspir marimbondo, né? E aí Emmanuel vem dizer, olha, quem está realmente cansado, procura repouso e silêncio. Se o seu cansaço te provoca irritação, você não está cansado, você está enfermo. Olha que forte isso. Se você está à beira da irritação, não é o cansaço, não é a fome, não é a tristeza, é a enfermidade do teu coração. O discípulo sincero do mestre, ele é o mesmo onde e como estiver. Não vai ficar mais benevolente ou menos benevolente, mais indulgente ou menos indulgente, dependendo do clima, se chove ou se faz sol, dependendo se hoje tem suco ou tem água, dependendo se eu estou sadio ou se eu estou adoentado. O verdadeiro discípulo procura fazer a vivência do Cristo. Então a gente não pode justificar as nossas intemperanças pelas coisas externas. A gente precisa reconhecer a nossa enfermidade e procurar o remédio. Que remédio será que a gente tem que procurar nos momentos desta enfermidade, da ira, do cansaço físico e mental? Na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19, tem uma frase muito interessante que diz assim: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio ainda mais para se irar. E lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel comenta essa passagem. O que ele diz dessa fala de Tiago? Que quem ouve, aprende. Então, que nós estejamos sempre prontos para aprender, para entender, para assimilar. Quando ele diz tardio para falar, Emmanuel vem dizer, olha, quem fala, doutrina. A maneira como nós falamos, doutrina aqueles que estão perto de nós.
Eu comecei a reflexão falando que repetia esse comportamento da voz elevada por conta da família. E se eu repito isso, eu estou doutrinando as minhas filhas a repetirem esse comportamento. Um guarda o que ouve, outro espalha. Olha a responsabilidade nas vibrações da nossa fala, através da nossa voz, porque nós estamos espalhando. Emmanuel conclui nesse texto que o caminho humano oferece todos os dias variados motivos à ação enérgica. Ou seja, né, o dia apresenta diversas situações para que você saia da graça, como a gente diz, né? Só que, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Esse é um exercício interessante. Se eu estou com vontade de dar um grito, se eu estou com vontade de mandar aquela pessoa e fazer um serviço, dar uma resposta pronta, se eu estou com vontade de dar uma resposta, de brigar, de falar uma verdade na cara. Olha o conselho de Emmanuel. Adia a expressão colérica para o dia seguinte. Porque, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. E a gente acaba não falando, não completando o que a gente desejava. Barulho verbal apenas complica. O barulho verbal complica. Não nos esqueçamos nisso. Ele termina dizendo, pensa nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Como será que está o nosso álbum de fotos? Em casa. Como que é a nossa voz com os nossos familiares? Aquele avô, aquela tia mais velha que repete 10 vezes a mesma coisa. Como estamos respondendo na 11ª? Com que tom de voz? Como é o nosso retrato no trabalho? Como é o tom de voz que a gente lida com os companheiros da seara? O teu retrato sonoro, ele leva além do barulho que você faz. Ele leva a tua energia, a tua vibração. Há um texto chamado Barulho, e eu vou ler só um pequeno trechinho. Ele está no livro Trovas da Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Cornélio Pires, e ele diz assim: para quem pensa e trabalha em benefícios reais, qualquer barulho atrapalha. Silêncio nunca é demais. Meus irmãos, que a gente consiga silenciar para ouvir o barulho da nossa casa mental. Porque é de lá que saem as frases impacientes, os comentários maliciosos. É de lá que sai o desejo de se impor através da nossa fala, da nossa voz. Que a gente consiga ouvir os ruídos íntimos que perpassam através dos nossos pensamentos. E muitas vezes, silenciando a boca física, a gente ainda não silencia o pensamento, mas já é um caminho. É muito, muito fácil falar em nome do Cristo. Você pega o trecho do Evangelho, faz uma interpretação,
e fala. Abre a boca e fala manso. Mas Emmanuel trouxe hoje um desafio. Não basta falar em nome do Cristo. Algumas vezes é preciso silenciar em nome dele. Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês em mais esse dia e sugerir para todos que essa reflexão não acabe aqui. Que vocês possam ler novamente esse texto e tentar extrair dele a sua visão. O que ele fala para você? Talvez para mim, e a visão que compartilhei com vocês, seja muito individual, mas é tão importante, além de ouvir as reflexões dos companheiros da Seara Espírita, nós também mergulharmos e tirarmos as nossas próprias. Deixo aqui o convite para que vocês releiam o texto de hoje e reflitam em cada uma das frases a proposta que o nosso querido Emmanuel deixou. Muito obrigada a todos, uma noite de paz e sigo aprendendo graças a essa doutrina que tanto nos ensina. Fiquem em paz.